E é assim que nós vivemos, fazendo discípulos, levando a palavra do Senhor. E eu quero refletir com os irmãos, com muito temor no coração, em cima desse texto, e nós vamos falar mais algumas coisas sobre isso. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico tinha ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia um bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e ele a tinha como uma filha. Vindo um viajante à casa do homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste mulher de Urias, o heteu, para a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque o que tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo à blasfêmia aos inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E então Natã foi para a sua casa. Pai querido, nós na tua presença clamamos por tua misericórdia sobre esta palavra nesta manhã. Que o Senhor nos instrua, meu Deus, na tua verdade, que queremos, meu Deus, receber todas as bênçãos do Senhor, como ouvimos nesta manhã, tantos testemunhos de milagre, de vitória. Queremos, meu Deus, andar na tua presença, desfrutar da tua graça, desfrutar do teu amor em temor. Dá-nos esta graça, Senhor, para que possamos andar diante da tua presença. Dá-me graça, meu Deus, na exposição desta palavra, e ao Senhor seja a glória para sempre, em nome de Jesus. Todos nós conhecemos aí muito da história do rei Davi, salmos de Davi. Brincávamos agora há pouco com o apóstolo, ele falando: olha, pede para alguém ler um salmo, que não seja o Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23. Senhor é meu pastor, salmo de Davi. As histórias, as vitórias de Davi, como ele derrotou Golias, são épicas e é usada no mundo inteiro em várias situações como sinal de superação. Quando um desafio é muito grande, é no futebol, é na política, é na justiça, a metáfora é utilizada. É uma batalha de Davi contra Golias, e aquilo foi real. Davi, pelo poder de Deus, obteve essa vitória. Pela graça de Deus foi escolhido. Era o menor dos filhos, nem estava presente quando Deus o chamou, mas ele é tirado do serviço dele, cuidando de um serviço ruim, de cuidar de ovelhas, é chamado ali. E Deus unicamente, exclusivamente pela sua graça e misericórdia, unge ele como rei, capacita ele sobrenaturalmente, e ele então tem vitórias.
Ele não podia ser rei, porque o reinado já era a uma outra geração, era para Saul, e ele não era nem da família. Mas Deus, por sua graça, o estabelece como rei. Tudo isso pela graça, pelo amor e a misericórdia do Senhor. Davi cresce, se torna o grande rei de Israel, lembrado até os dias de hoje, comparado a Jesus, que viria a ser o filho de Davi. Embora com todas estas vitórias, com todas estas conquistas, com tudo aquilo que passou, ainda considerado um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim um homem como qualquer outra pessoa. Um determinado dia, diz a Bíblia que era no tempo dos homens fazerem guerra, ele estava em casa passeando e viu a mulher de Urias, que era um dos seus generais. Ele a chama para casa, ele dorme com ela, ele a engravida. Quando ela ficou grávida, aquilo seria um grande escândalo. Então ele faz de tudo para cobertar. Uma mulher grávida, esposa do general, como é que eu vou lidar com essa situação? É adultério, a mulher deveria ser morta, isso seria terrível para o reino dele. E ele faz tudo o que é possível. Primeira estratégia dele, ele dá uma de esperto. Ele manda chamar o general, que estava em guerra. E ele pensou, quando ele chegar, ele vai dormir com a mulher, ela vai ficar grávida. Naquele tempo não tinha ultrassom, ela ficou grávida porque atrasou a menstruação, soube que estava grávida. Então, mas o menino vai nascer prematuro, não é? Acontece, ninguém vai suspeitar. Mas o marido dela não quis ir dormir com ela. Ele disse, não, meu general está na batalha, meus companheiros de guerra estão dormindo em tendas, eu vou dormir com a minha mulher. Davi pôs ele bêbado, deu bebida para ele, para que ele dormisse com a mulher dele. E ele, não, eu vou ficar aqui, eu estou aquartelado, eu estou debaixo de uma missão. Por fim, Davi usa uma outra estratégia. Escreve uma carta para o seu general, Joabe, e bota na mão de Urias. E na carta que o próprio homem levou, era a sua sentença de morte. Estava escrito mais ou menos assim: manda Urias para ir para uma batalha, para uma frente de batalha, deixa ele sozinho para que ele morra. Imagine, e ele carregou a própria carta. Joabe pega aquilo, obedece a ordem, entra numa batalha, chega perto do muro, diz a Bíblia que então os inimigos matam a Urias. Ele vai fazer um comunicado oficial a Davi das baixas e diz, olha, avisa lá Davi que os homens chegaram perto do muro e morreram, mas morreu também Urias o heteu. Davi recebe a notícia e diz, é batalha, é uma baixa de guerra, as pessoas morrem. Pronto, morreu o homem. Davi então faz uma coisa que diante dos homens ficou muito bonito. A mulher agora era viúva, pensava, coitada da viúva. E Davi diz então, olha, eu vou amparar a viúva de um dos meus soldados, e toma ela como esposa. E aí descobre que ela está grávida, a barriga cresce. Ele diz, pois é, camarada deixou ela viúva ainda com filho, eu vou tomar como se o filho fosse meu. Está tudo muito bonito. O menino nasce, o tempo passa, parece que está tudo certo. Mas a Bíblia Sagrada diz, e Davi compõe um salmo depois dizendo que enquanto calei os meus pecados, secaram os meus ossos. Aquilo que ele tinha feito e tinha passado o tempo, diz o texto sagrado, que foi mal aos olhos do Senhor. Mesmo sendo o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, o homem que compôs o Salmo 23, o homem que recebeu grandes milagres e grandes vitórias, Davi ficou calado, escondeu. O pecado consumia, ele diz a Bíblia Sagrada, que doía até os ossos, porque apesar de estar tudo normal para as pessoas, Davi vai, conquista aquela cidade, as batalhas, a vida continua, o menino nasce, está seguindo a vida. Mas isso era mal perante os olhos do Senhor, era um pecado oculto, realizado, escondido, abafado, que ninguém sabia, ou que alguns sabiam, mas que ninguém queria falar, e que Davi não confessava, que ele deu um jeito, mas era o rei Davi. Deus não está importando, Deus deve não ter levado isso em consideração. Até que um dia, um dos amigos de Davi, conselheiro, profeta, chamado Natã,
pede uma audiência para Davi. É nesse texto. Ele chega até Davi, Davi concede: Natan, meu amigo, que bom te ver, meu pastorzinho, homem que ora por mim, como é que você está? Tudo bem, Davi, eu vim aqui, eu tenho uma questão para você. E ele conta uma história que na verdade era uma espécie de fábula, era um ensino muito forte. Ele diz: Davi, eu tenho uma questão muito séria para lidar. É uma questão simples, mas muito séria. E ele conta: tem um camarada aí que ele é muito pobre, tadinho, e ele mora junto, ele é agregado lá na fazenda de um homem muito rico. E ele é pobre, tem a casinha dele lá e tudo. E ele tem uma ovelhinha, cresceu como estimação. Ele comia junto do prato dele, cuidava dos meninos. À noite, no frio, ele dormia com a ovelhinha para esquentar. Ele só tinha ovelhinha de estimação. O homem extremamente rico. E de repente um dia alguém veio visitar aquele homem rico. E o homem rico então disse: olha, vou fazer uma comida para você. Mas ao invés de pegar do seu rebanho, das suas ovelhas, pegou a única ovelhinha daquele homem, matou, deixou o cara sem ovelhinha. Eu acho isso injusto, Davi. O que é que faz? Davi, a sua justiça, levantou e apontou o dedo de maneira clara: isso é um absurdo, é réu de morte, diz a Bíblia. Que isso, que absurdo, diz o texto. Tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que morrer. Matou a ovelhinha, isso é muito injusto. Que absurdo. Diz quem é, me conta, porque ele vai ter que dar 4 no lugar dela, porque não teve misericórdia. Coitado do homem, só tinha uma ovelhinha. Como é que ele faz uma coisa dessas? E Natan então se vira e diz: você quer saber quem é o homem, Davi? Quero, eu vou lá fazer justiça. E ele diz: você é o homem. O que você fez é mal aos olhos do Senhor. O que você fez escondido. O que você fez e achou que ninguém percebeu. O que você fez e achou que Deus não se importava. O que você fez e Deus esperou que você se arrependesse, e você não se arrependeu, e você na verdade achou que Deus não estava se importando, que isso não tinha sido nada, que você, pela sua função, pelo seu cargo, pela sua vida, Deus iria simplesmente relevar isso. Você fez mal aos olhos do Senhor. Eu vim aqui para jogar isso na sua cara, Davi. Eu vim aqui para mostrar a consequência do seu pecado. Coitado do Urias, só tinha uma esposa. Eu, Deus, o Senhor, te dei tudo o que você tem, todos os milagres, tantas coisas, quantas vitórias, e você mandou matar o camarada pela espada dos amonitas e tomou a mulher dele. Você é mau, Davi, você é um pecador, Davi. A reação de Davi foi muito forte. Na hora o coração dele quebra, e ele tem uma reação que é o que se espera diante do confronto. Ele diz: pequei contra o Senhor. E quando ele diz isso, pequei, a palavra de Deus é imediata e diz para ele: está perdoado. O Senhor te perdoou, você não vai morrer, está perdoado. Tudo isso nos faz refletir sobre a vida que nós temos. Embora quando Natan concluiu dizendo: está perdoado, mas o seu pecado tem consequência. Você vai sofrer as consequências, você não vai morrer, mas tudo tem consequência. A nossa vida com Deus é muito semelhante a essa história com Davi. A cada um de nós aqui recebemos do Senhor, por graça, por misericórdia, muitas vitórias. Testemunhamos vitórias e milagres de Deus, e eles são reais. Eles não são mentira, são reais. Quando a irmã chega e diz: o Senhor me deu uma casa, eu consegui, estou com a minha casa, é real. Deus faz isso na vida das pessoas. Quando Deus transforma, cura, sara de grandes desafios, como ouvimos nesta igreja, isso é real. Nada invalida o que Deus fez na sua vida. Deus faz. Agora entenda uma coisa boa: Deus não faz, não é porque você merece. Deus faz porque Ele é grande em bondade e misericórdia. Não é porque ninguém merece. Não é porque somos bons. Não era porque Davi era loirinho, bonitinho, menorzinho da casa dele.
Não era também porque ele era um pobrezinho, um coitadinho, porque também ele não era. A única razão é porque Deus é amor, Ele é grandioso em misericórdia, Ele é gracioso e nos dá por sua graça. Se você tentar fazer merecer, não tem, irmão. Não paga. Não paga. A oferta que a irmã deu aqui na igreja, que deve ter sido uma oferta de muito peso, porque era uma situação difícil, não pagava a casa que ela comprou, irmão. Nunca na vida, tenho certeza disso, né, Sheila? Uma parcela do valor que é a casa hoje. O que ela conseguiu foi pela graça e a misericórdia de Deus, do trabalho de dia a dia, do sustento de Deus. Tudo isso é real. A salvação de Deus, a libertação que Deus dá na vida das pessoas, isso é real. Como Deus transforma a vida, cura, restaura casamentos, restaura famílias. Como Deus tira a pessoa das trevas, tira do pecado, tira da escravidão, tira do vício, tira da morte, isso é real. Como Deus levanta as pessoas, isso é real. Mas é unicamente, exclusivamente pela graça de Deus. E graça é isso, é Deus fazendo para quem não merece. É graça. Davi recebeu pela graça, você recebe pela graça, e nós recebemos pela graça, e devemos ser agradecidos por isso. Somos feitos servos de Deus pela graça. Efésios capítulo 2, vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E assim devemos continuar a nossa vida. O problema é que à medida que o tempo passa, alguns acham que esta graça é muito engraçada e desprezam o Senhor, como fez Davi. Ele acha, Deus não se importa. Ele acha, Deus fez muito na minha vida, então eu tenho uma margem de segurança. Você entende? Quando você esquece que recebeu pela graça e não pelos seus méritos, quando você diz assim, eu fiz por merecer, aí você pensa, não, eu fiz muito, então eu tenho aqui um saldo diante de Deus. Eu posso, pecar, porque o que eu fiz de bom compensa o que eu fiz de mal, então meu saldo aqui é positivo. Isso não existe. Davi pensou nisso. Não, sou rei, venci gigante, compus o salmo, sou bom. E deixa de vigiar, de esquece do que pecado é pecado. Então ele acha que pode fazer qualquer coisa. Ele acha que pode pecar. Ele acha que tem poder para esconder as coisas. O grande problema dessa semana foi o escândalo que foi exposto. Se a sua vida for exposta, como será um dia? Porque um dia o Senhor leu aqui o apóstolo em Apocalipse capítulo 22, todos nós compareceremos perante o Senhor e Ele abrirá livros, Há quem diz que agora é um painel de LED, que Deus vai abrir assim e vai passar seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp, e vai começar a mostrar o histórico todinho assim, vai começar a jogar no telão, na frente de todo mundo, o meu, o seu. Davi achou que podia esconder o pecado. Nós achamos que podemos comprar, que podemos mandar matar, que podemos fazer isso. Você acha que o pecado que está escondido na sua vida, na minha vida, que cometemos, está oculto diante dos olhos de Deus? Acha que Deus não fez nada é porque Deus não se importa? Não, é porque Deus é gracioso e está esperando o seu tempo de arrependimento. Que você se arrependa. Só que até isso tem o cálice da ira de Deus. Chega uma hora que Deus percebe e diz, não, ele não entendeu que eu estou sendo misericordioso. E aí, meu querido, Deus ele só tem compromisso com a própria santidade dele, com mais nada. Não importa se o cara é rei, não importa se ele é apóstolo, se ele é pastor, se ele é obreiro, se ele é membro, se ele é um coitado, não importa se ele não é nada.
importa para Deus é que pecado continua sendo pecado e o pecado é apontado, ele é exposto. Davi fez tanto esforço para esconder o pecado dele, e agora você imagina, aquilo foi colocado em Israel. Naquele tempo não tinha rede social, mas no caso de Davi, o pecado dele foi escrito na Bíblia. Isso aqui aconteceu há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, e desde o dia que isso foi exposto até hoje, o mundo inteiro, em todas as línguas, falam do pecado de Davi. É um escândalo que tem passado milênios no mundo inteiro. E por quê? Porque Deus, ele tem só compromisso com a própria santidade dele. E na verdade Deus queria que Davi em todo tempo se arrependesse do que fez. Se ele tivesse se arrependido, primeiro que ele não tivesse feito, mas se tivesse realmente confessado a Deus, se arrependido, fugido do mal, a misericórdia de Deus, a Bíblia diz, quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando ele disse para Deus, eu pequei, imediatamente ao reconhecer que pecou, porque isso, irmão, é uma coisa. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Existe uma diferença muito pequena entre arrependimento e remorso. Arrependimento e remorso. Arrependimento é a dor que você sente por aquilo que você fez. Quando você diz, eu agi errado, eu sinto muito, eu sinto mal por aquilo que eu fiz errado. Eu roubei, eu estou errado mesmo, eu fiz isso. E eu não me sinto bem, eu estou envergonhado, eu admito que eu fiz isso. Remorso é a dor que você sente pela consequência. Quando a pessoa diz, pois é, mas foram falar de mim. Pouco tempo atrás, numa campanha política, apóstolo, pegaram o prefeito recebendo propina. E quando disseram para ele, prefeito lá de Palmas, prefeito, o que o senhor tem que falar daquele vídeo que o senhor recebeu propina? Ele diz, pois é, infelizmente, apareceu aí esse vídeo absurdo de eu recebendo propina. Então esse vídeo, você entendeu que o problema não foi ele roubar, o problema foi ele ter sido filmado, foi ele ter sido pego. Para Deus não, irmão, para Deus o que importa é o pecado, é o arrependimento. Quando a pessoa sente mal, porque agora ele tem que ser preso, isso é remorso. Quando ele sente mal por aquilo que ele fez, ele sente dor. A Bíblia diz que ele sentiu até nos ossos, e ele se arrepende, aí ele alcança a misericórdia. Deus disse para Davi, está aí meu irmão, você pecou? Tá bom, você confessou? Está perdoado. É um grande alerta para nós. O Senhor, ele é grande na sua misericórdia, na sua graça, no seu perdão. Quem se arrepende, quem confessa, alcança misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele veio para salvar o perdido. Essa é a palavra que nós anunciamos o tempo inteiro e não cessamos de dizer nesta igreja por décadas. São mais de 50 anos aqui nesta congregação dizendo isso. Arrependam-se dos seus pecados, o reino de Deus está próximo. Peça perdão a Deus, receba o perdão, a misericórdia, a graça de Deus. Nunca deixamos de anunciar, arrependam-se dos seus pecados. Isso precisa ser lembrado. Falamos isso tentando chamar o pecador que está lá fora, mas agora o Senhor nos chama para dizer para aqueles que estão dentro da igreja, arrependam-se, confessem seus pecados, porque uma hora você pensa que pode esconder, que pode ocultar, uma hora um Natan da vida te aponta isso, e o erro não está em Natan, não está em quem expõe, está em quem fez, e o único objetivo é para que se arrependa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele quer que se arrependa e viva. Agora, em tudo na vida,
Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho que pagar um preço pelo pecado. Não tem, irmão. Davi não pagou preço nenhum pelo pecado. O pecado dele foi perdoado. O que ele teve foi arcar com as consequências. E cada coisa tem uma consequência. A gente fala assim: Deus trata todo mundo igual. Isso não é verdade. Deus trata cada um como um filho. Cada um tem seus problemas, cada um tem sua diferença, cada um tem seu jeito. E Deus trata cada um com cada um. Cada um Deus tem uma forma. Cada pecado, cada ação, cada arrependimento, até porque cada um tem uma reação diante da vida. E no caso de Davi, Deus disse: as consequências elas vão vir sobre você, Davi, e pesadas. O que você fez escondido vai ser feito agora diante da luz. Pesada. O filho desse adultério vai morrer. Pesado demais. O bispo, o menino não tinha culpa. E morreu sem culpa, meu irmão. Está na mão de Deus. Você não precisa se preocupar com ele, porque Deus está cuidando dele. Está tranquilo na mão de Deus. Deus cuida do inocente, mas Ele não tem o culpado por inocente. Deus é soberano, mas não é o Alexandre. Você entende? Ele é supremo, mas Ele não é o Xandão. Ele não tem o culpado por inocente. E as consequências vêm. E a gente tem que lidar com elas.